presídio feminino não é distribuído absorventes. Isso me chocou de uma forma, assim, inimaginável. Como é que num presídio você dá pão, mas você não dá absorvente? É surreal isso. Então, e aí comecei a ler que as mulheres dos presídios, elas pegavam miolo de pão e faziam de tampão, e que muitas delas adoeciam, pegavam infecções. E aí surgiu a ideia de fazer, então, o Projeto Marias. Queria resolver esse problema. É porque eu nem consigo me imaginar um mês sem absorvente. Eu não consigo pensar como é menstruar e não ter um absorvente. A grande questão dos copinhos é porque as pessoas em situação de vulnerabilidade social, elas acabam não tendo condições de fazer uma boa higiene desses copinhos. E aí não seria possível distribuir os copinhos se elas não conseguem fazer, não tem um local para fazer uma higiene adequada. Tem um pouquinho de água para lavar esses copos? Tem lugares que não. Sério? Sério, tem morador de rua que não consegue. E aí o outro fator seria também o tabu que ainda tem socialmente sobre os copinhos. Então, se a gente que é mais instruída não consegue entender a questão de subsistência, de sustentabilidade dos copinhos, aí você imagina muitas pessoas que não porque pensar em sustentabilidade não vem antes de pensar Fator humano. não seria viável nesse momento, com a educação que a gente tem aqui no Brasil, achar que essas pessoas em vulnerabilidade elas iam aceitar a ideia de um coletor. É o primeiro passo. E o segundo passo é realmente a questão da higiene com esse coletor, né? Então, seria improvável que a gente conseguisse que aquelas que aceitassem usar, se elas iriam conseguir fazer a limpeza adequada desse coletor. Então, por isso que a gente acabou desistindo dessa ideia. O que a gente tem pensado é que talvez possa ser uma possibilidade nos presídios. Mas aí, de fato, a gente precisaria ter uma assistência social bem próxima, porque a gente não pode entrar, ter contato com as presas. Então, tudo quem passa para a gente do presídio é assistente social. E aí a gente precisaria ter, na verdade, uma assistente social que estivesse envolvida com a causa. O que nem sempre é a realidade nos presídios, pasme. O projeto tem ganhado visibilidade, tem um vereador que fez o projeto ir para a Câmara para ser votado, então está para inicializar, provavelmente vai ser aprovado, acho que se eu não me engano, é porque eu não entendo dos trâmites, mas passou já na Câmara, precisa só o prefeito agora assinar. E aí vai ser distribuído nas escolas de ensino médio. Ensino Fundamental 2, que é ali onde a gente já começa a ter adolescentes com 12, 13 anos, e também no ensino médio, que aí é onde realmente a gente tem um grande público. Muitas meninas faltam à escola no período menstrual por não terem um absorvente para ir para a escola. Quando você coloca tudo isso na ponta do lápis, gastar 20, 30 reais com absorvente por mês para uma família, às vezes de 4, 5 pessoas que sobrevive de Bolsa Família, existe muita gente que só sobrevive de Bolsa Família. Então, é inviável, eles optam pelo pão e não pelo... E aí acabam muitas vezes usando fralda. Mesmo que fosse um salário mínimo, ainda seria muito pesado para a renda da família, né? No Crato são 100 mulheres no presídio. Normalmente, a média, claro, entra e sai, muita mulher, tem uma rotatividade boa, mas o número fica ali por volta das 100. Mas nenhuma delas tem assistência, nenhuma, nada, quer dizer... Então, aí a gente não sabe. Dentro dos presídios, a gente não sabe. O que a gente sabe é que só tem aquela que a família leva o absorvente. Uhum. E qual é um grande problema da mulher presa? O homem, quando ele é preso, a mulher continua ali. Os filhos vão lá, inclusive fazem visitas íntimas, o diabo a quatro, né? Eles não perdem a família. A mulher, quando ela é presa, ela perde a família. Completamente. Sim. Eu estou falando da Vanguarda Produções, aberta por mim. Trabalha principalmente com
projetos implantados na periferia de Fortaleza e no interior do estado, voltados para manutenção de espaços culturais, com música, dança, literatura, mas sempre engajando crianças e jovens em condição de vulnerabilidade social extrema. Se eu entendi bem, me lembra muito a Cher. A mãe dela, quando perguntou, falou para ela, né, que ela deveria sossegar e casar com um homem rico, ela riu e disse que ela era o homem rico. E aí eu acho que mulheres assim, como a Cher, né, como tantos outros, tendem sim a intimidar. A gente caminha para cada vez mais um momento de emancipação feminina em que as mulheres, ainda que assumam papéis tradicionais de maternidade, né, de cuidado com a casa, e acho que vem disso essa ideia de que as mulheres conseguem fazer muitas coisas, né? Elas fazem muitas coisas porque elas são esgotadas. Acho que, no geral, não é um dom ou vamos dizer aqui, um privilégio feminino, mas não há muita opção. Ou você dá conta realmente de tudo, inclusive com esses julgamentos, né, que são trazidos, muito mais folclóricos do que a pessoa, porque é bem-sucedida, não, por exemplo, queira ter um casamento, ou ter filhos, ou, enfim, não seja romântico. São bobagens, realmente, que hoje em dia pode ser que a pessoa não queira, pode ser que ela queira, mas é como um homem bem-sucedido, deveria ser, né? Ele não precisar escolher entre amor e carreira. Assim, quando a pandemia veio, eu fiquei com muito tempo, não sabia o que fazer com tanto tempo, né? Eu passei a perceber a quantidade de coisas que eu fazia e cansada, extremamente cansada já. Aquela coisa do não tô dando conta. Auri, e em relação a sucesso? O tema do nosso projeto é Mulheres de Sucesso e eu não poderia deixar de perguntar o que é que você entende por sucesso, né? E é interessante que quando você me convidou para fazer essa live com você, eu tomei um susto. Eu? Falar de sucesso? Se não, quem? Mas eu? Aí depois eu comecei a rir, comecei a brincar e comecei a maturar a ideia, porque assim, comecei a maturar a ideia e achei que dava para a gente fazer sim, porque eu fui pesquisar a etimologia da palavra sucesso, né? Sucesso, ele vem de sucessos, que é particípio do passado do verbo latim sucedere, que é igual a acontecer, ou seja, é um acontecimento na tua vida em um determinado momento que representa sucesso. Porque a tua vida não é sucesso o tempo inteiro, né? Uhum. E sucesso é de acordo com aquilo que tu vê. Por exemplo, tem pessoas que sucesso é alcançar um grande cargo numa grande empresa, numa multinacional, por exemplo, ou, sei lá, fazer uma viagem para o exterior. Outras pessoas pode ser ter um corpo perfeito, uma alimentação perfeita. Para outros, o sucesso é ter uma casa para morar, é ter um carro. Para outros, o grande sucesso é ter saúde, né? Porque se você está doente, você busca saúde. Outros é construir uma família. Então, é uma coisa muito diversificada. Para mim, nesse momento, sucesso seria que se essa pandemia que pegou todos nós assim pelo pé, ela fosse totalmente controlada no mundo inteiro. Mas eu também sei que tudo tem o seu tempo, certo? Então, sucesso para mim é isso. Agora, para mim, a Auri, sucesso é eu estar em harmonia, primeiro, comigo, estar bem comigo, saber quem eu sou, né? Que isso é uma busca constante que a gente vem sempre buscando, é eu estar em harmonia
com tudo que está ao meu redor, como o meu companheiro, como a minha família, como o ambiente que me cerca, como estar bem com os meus amigos e acolher aquilo que a vida está me dando no momento. Se a vida diz, Auri, é isso, Aninha, eu não vou brigar, sabe? Eu aceito e sigo. Então, para mim, isso é sucesso. É você se dar o melhor. The Successful Women Project is about presenting successful women, also to question what is understood by the term success. E é isso. Eu fiquei pensando, quando você me chamou, eu fiquei pensando, vai, meu Deus, por que que a Ana Maria está me chamando para fazer uma live sobre mulheres de sucesso? Se eu nem acho que eu cheguei no meu sucesso ainda, acho que eu estou na luta para conseguir. Mas tá bom, estamos aqui então, né? Já que você quer conversar comigo. Eu fiquei pensando sobre o que seria sucesso e como isso é subjetivo, né? Porque é sucesso para mim pode não necessariamente ser sucesso para você, né? É uma sessão psicanalística, né? Bem, onde eu me vejo, Não ou o olha que eu para vou o que estar você tem, fazendo. olha para o que você gostaria de ter. Sim, Sucesso. sim. Pois é. Why did I choose STEM? Because the Women of Success project was born from a personal need to dialogue with social minorities, in this case, women. Talking about women being successful is still a little explored theme in Brazil, and it is a little bit of taboo. When one thinks of success, one immediately associates this image with a man, because men have constantly dominated the positions of power, especially in Brazil. It is not about making a war of the sex and oppressing men by promoting women, but I understand that social equality can only exist when there is a balance between all ethnic, genders, and social segments. And my friend Tina, she has a project that distributes absorbents to women in extremely vulnerable conditions. And she tells in her podcast that most of the team that worked with her in the background are men, because men are incredible as it may seem, have been more sensitive to these issues. A second reason was to question and demystify what is currently understood by the term success. I believe that we live in an age of suppression and decadence values, and I wanted to put my finger on the narcissistic wonder of the actually society, and I wanted to put my finger on the narcissistic wounds of society by bringing in front of the cameras women from different backgrounds and different stories and different moments in life. Some of them have fought or are fighting for life or not die. Older are living their professional or personal dreams, or others are engaged in social work and dividing their time between their family, career and family. All of them are successful women to me, because they are fighting for the best versions of themselves. There is no right or
wrong for me? É uma função, né, vamos dizer assim, que predominantemente é para homens, né? No momento que eu entrei em 92, né? 92, então, realmente, é predominante só de homens, né? Então, vai o quê? 29 anos, né? Já na área. A questão aqui é tratar de como é ser mulher numa área predominantemente masculina. Aí fica pensando, será que eu estou ficando louca ou será que existiu mesmo alguma forma de discriminação em relação a ser mulher, sentir uma dificuldade de adentrar na área ou de alcançar determinados objetivos ou determinados tratamentos pelo fato de ser mulher? Existiu isso com você? Aconteceu de alguma forma? Sim, no início, sim, é aquela coisa de você provar, né, se você realmente é capaz de exercer essa atividade. Para mim, foi desafiador e, ao mesmo tempo, motivador. Né? Eu sou neta de escravo, bisneta, né? A minha bisa foi escravizada, né? E, então, a minha geração foi a geração que conseguiu chegar à faculdade, só para você ter ideia. E eu venho de uma família em que as mulheres, aí eu sempre falo assim, venho da família de que as mulheres são fortes, mas assim, não sei se são fortes, a gente foi obrigada, a gente foi forjada a ser forte. Mas, assim, apesar de minha avó ter nascido após, né, digamos assim, a abolição, a falsa abolição, que não houve uma abolição no Brasil, a gente pode ver até hoje, né? Isso é fato. É só nascer pobre e preto no Brasil que você sabe que não tem abolição. Ponto. Tem que ter o estudo, mas você também não pode simplesmente ignorar as suas vivências, né? Que é o que vai... Então, assim, eu sou fruto disso, das vivências, do que a academia me trouxe. Então, assim, eu tinha essa inquietação, eu queria entender por que essa diferença. Porque quando eu ia procurar um emprego para ser recepcionista, e se tivesse uma menina branca, eu nunca estava. Durante a graduação de Direito, teve uma situação que me chamou muita atenção. A gente assiste muita palestra, né, durante o curso e tal, e eu fui assistir uma palestra de um homem trans, negro. E aquilo me tocou quando ele fazia o tempo todo esse recorte de um homem negro, um homem negro, um homem negro. Ele fazia esse recorte, né? E aquilo me tocou, e a partir dali eu comecei a fazer realmente esse recorte, porque há esse recorte, Ana. Há esse recorte. Então, existe uma espécie de pirâmide, né, na sociedade. E a mulher negra, ela está na base, ela tá... Quem ganha menos, quem cria filho, quem é mais hostilizada, quem é mais violentada, né? Não é um campeonato de quem sofre mais, mas é a realidade. A gente precisa entender que tudo passa por raça. E nós somos educados, porque o que é bonito? Às vezes a pessoa fala assim, amor, não tem cor. Tem. Sabe por que tem? Porque quando você educa numa sociedade que o bonito, o belo, é o branco e o verde, é o cabelo liso, é a fisionomia, é o nariz afilado, né, o lábio fino, entendeu? Então, assim, amor tem cor sim. Quando uma criança ela vai para a TV e ela não se vê ali, ela não vê ninguém igual a mãe, ela não vê ninguém igual a ela. Eu comecei a ler Sueli Carneiro, né, que é uma autora maravilhosa, Carla Cotirini, que até já termina, é jovem, escreve muito bem. Ela fala sobre uma coisa falada com interseccionalidade, né? Que ela fala sobre os atravessamentos, né? De você ser mulher, conforme você falou, né? E daí você já vê, por si só, o fato de ser mulher já é diferente na nossa sociedade, né? Então, assim, para eu sair, eu tenho que pensar numa roupa que não vai chamar atenção, digamos assim, né? Porque para mim não tem roupa que chame atenção, né? A gente não tem que educar os meninos, as meninas, como a gente foi educada. Não, você tem que escolher uma roupa, mas, né, que você tem que educar os meninos a respeitar as meninas, a respeitar as pessoas. Management, né?
I heard a few days ago that there would be a day when minorities in Brazil would become the majority. And I was very reflective about these words, or about this statement, and questioned whether this can really happen. At the first, we need to define what is minority. What minority is. Minority is not defined in numbers, but in power. It's identified or defined according to its economic and social strengths, which influence the direction of a group, nation, or ethnicity. In other words, minorities are the least privileged groups in society, could I say. If we start to reflect, minorities have been a majority since Brazil. According to IBGE, National Institute of Social Demographic Research, 48.2% are men in our population number, and 51.80% are women in total. 54% of the population identify themselves as Black. That's not counting people of color who, for lack of a strong racial identity, define themselves as white. I mean, just 54% of the society identify themselves as Black, but this could be questioned if they could be people of color, but they don't identify themselves like people of color because they don't have this racial identity. I hope I could be clear about this sentence. White women are paid 60% more than Black women. Second, IPEA is the Institute for Applied Economic Research. This research was made in 2016, and IPEA survey shows that in 2010 we had represented 7.3% of the Brazilian populace, like about 40 million of people are of 60 years old. And by 2100, the expectation is that Brazil will have more than 40% from the old people in the totally. They will exceed 60 million people. And at the least 65.4% of the people say they are homosexual. So we can see we have minorities in power, but they are no longer the minorities in number, but they still minorities because they don't have place in the politics. We don't have a lot of we don't have politics for the most of the minorities, unfortunately.